Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. Nós vamos, neste momento, meditar no tema A Vinda de Cristo e o Reino de Deus. O texto está em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém e toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu encontro, disseram-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos. Santo e eterno Pai, nós nesse momento estamos na tua presença, clamando, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça. Senhor, fale nesse momento através da tua santa palavra aos nossos corações. Nos ensine, nos exorte, ó Pai, nos conduza segundo a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações. Amém, amém. A vinda de Cristo e o reino de Deus. O termo Messias, no hebraico, é equivalente ao termo Cristo no grego e significa o ungido. O Antigo Testamento nos traz mais de 300 profecias messiânicas. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviaria o Messias, o ungido, o rei que viria da descendência do rei Davi e faria uma grande obra. Primeiro ponto a destacarmos, a promessa do rei, as profecias messiânicas. O rei que viria possuiria as mais altas patentes celestiais. Isaías 9, do 6 ao 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É interessante nós notarmos que esse menino que nasceria, esse Messias enviado de Deus, mais uma vez eu afirmo, teria as mais altas patentes celestiais.
ele viria sobre o trono de Davi. Ele é descendente de Davi. E tudo isso segundo o Senhor dos Exércitos. Quem faria isto é o Senhor dos Exércitos. Este rei, o rei Messias, seria um descendente do trono de Davi. Isso é bem frisado em Isaías 9, verso 7, que diz: do aumento do seu governo não haverá fim, isto é, um reino eterno. Reinará sobre o trono de Davi e o seu reino para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. É interessante, meus irmãos, que também Isaías 11, 1 diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, um broto do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Nasceria ali do tronco, da raiz de Jessé, um broto, um rebento, e ele então fortificaria. O trono de Jessé é o mesmo dizer trono de Davi, a mesma coisa. Jessé é o pai do rei Davi. A profecia traz o seguinte entendimento: da descendência davídica, que havia sido cortada, estava como que um tronco de uma árvore, nasceria um broto, isto é, um novo rei. E esse rei, um rei eterno, um reino divino. Essa profecia se cumpriu em Mateus 1:1, que diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia também fala do lugar do nascimento desse grande rei. Ele nasceria em Belém, mas não era qualquer Belém. Tinha duas Belém. Esse rei, esse Messias, nasceria em Belém, conhecida como Belém Efrata, isto é, Belém da Judéia. Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante esse versículo, não é? Nos fala da eternidade, os propósitos eternos de Deus. Segundo ponto, a chegada do grande rei. O filho de Deus, o descendente da linhagem de Davi, nasceu de uma virgem. E a Bíblia nos diz que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria sobre a virgem chamada Maria. Lucas 1:26 nos conta que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma moça virgem chamada Maria, lá em Nazaré, lá na região da Galileia. O anjo disse a esta jovem chamada Maria que ela conceberia e daria à luz um filho. Disse que desceria sobre ela o Espírito Santo e que o poder do Altíssimo a envolveria. Isto é, que o fruto do seu ventre, seria obra do Espírito Santo. Então Mateus 1:18 diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse antes nenhum relacionamento marital, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Assim, Maria daria à luz ao Filho de Deus, que se chamaria, segundo Lucas 1:31, Jesus Cristo. Lucas 1:31, parte B, diz: além de tudo isto, o anjo também disse que aquele menino que nasceria seria um grande rei, pois nasceu para reinar eternamente. Anjos anunciaram, mensageiros celestiais anunciaram o seu nascimento. Aquele menino recém-nascido era o Messias, o Salvador, o Senhor. E por conta do seu nascimento, anjos apareceram. Primeiramente, um anjo do Senhor aparece aos pastores de Belém. Lucas 2:11 diz: e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aquele recém-nascido, além de ser um ser eterno,
porque ele já existia, segundo nos diz João capítulo 1. Ele é também o Salvador, ele é o Messias, ele é o Cristo, o ungido de Deus, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Por questão do seu extraordinário nascimento, algo maravilhoso acontece posteriormente. Algum tempo depois, magos caldeus vieram do Oriente, seguindo um sinal nos céus. Segundo o relato bíblico, uma estrela brilhante os conduziu a Judá. O texto de Mateus 2, capítulo 1 em diante diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, faz uma maravilhosa explanação a respeito desse ser divino, celestial e messiânico. João 1, de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14 diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Rei divino já existia no princípio da criação. Contudo, não só no princípio, mas em toda a eternidade. Contudo, veio a este mundo com o propósito de salvar e estabelecer o reino de Deus entre os homens. Terceiro ponto, a presença do reino de Deus entre os homens. O texto de Lucas 17, capítulo 20, nos ensina que o reino de Deus é um reino espiritual. E por ser espiritual, é uma realidade no coração de muitos. Lucas 17, 20 a 21 nos diz: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. No que consiste o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Você já parou para pensar? O termo no grego é basileia ton theo, que significa reino de Deus. O termo grego para reino é basileia. Segundo o saudoso pastor Russell Shedd, a palavra basileia no grego, que significa reino, né? Basileia, segundo ele, não significa reino no sentido de Reino Unido. É uma palavra que significa reinado ou domínio de um rei. E, portanto, o reino de Deus tem a ver com seu domínio. Só que, diferentemente do sentido que Deus é rei de toda a criação, a ideia aqui do reino de Deus é o reino sobre as pessoas que aceitam a sua orientação na vida e de modo bem intenso querem fazer com que esse rei reine entre eles e fazer com que esse rei faça entre eles o que de fato ele quer. Em outras palavras, as pessoas totalmente felizes com o seu líder rei, que é o Senhor Jesus. Essas são as palavras do Russell Shedd. Então, segundo ele, o reino tem a ver com o domínio de Deus sobre os seus súditos. E esses súditos, então, têm um desejo muito forte, intenso, de fazer a vontade do rei. Nos evangelhos, nós vemos os termos reino de Deus, basileia to theon, ou reino dos céus, basileia to ouranos. Significa a mesma coisa, reino de Deus ou reino dos céus. Mas você pode observar que no Evangelho de Mateus nós vamos ver a palavra reino dos céus, pois ele escreve originalmente aos judeus, e os judeus tinham medo de blasfemar contra Deus, e eles temiam usar o nome de Deus em vão.
E, portanto, preferiam, em vez de dizer reino de Deus, eles diziam reino dos céus. Todo o livro de Mateus você vai ver dizer reino dos céus, jamais reino de Deus. Mas o reino de Deus, uma pergunta que eu faço aos irmãos, ele veio ou ele virá? Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no grego secular, o termo enges significa perto, ou no caso perto ou por perto no espaço. Perto no sentido de ser iminente no tempo. No sentido figurado de a proximidade. Observe, perto é um advérbio de lugar. O verbo enguizo significa aproximar ou aproximar-se, chegar perto. Nos evangelhos, nós vemos diversas afirmações, dizendo, por exemplo, que o reino de Deus vai chegar, ele está perto, o reino de Deus está próximo, não é? Ele vai chegar, ele está próximo, ele virá, ele está perto. Mas também nós vemos no Novo Testamento afirmações dizendo que o reino de Deus já veio, já chegou, é chegado, está entre vós. Aparentemente isto parece estranho, não é? Ele veio ou ele virá? Ele já chegou ou ele chegará? Mateus 1, ou melhor, Mateus 3, versículo 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui João Batista diz que o reino está próximo. Mas se você ler o mesmo texto, né, o texto correlato em Mateus 3:1, nós vamos ver a seguinte fala: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí eu pergunto, ele está próximo ou ele já veio? Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já em Lucas, vemos Jesus dizendo que o reino está entre vós. E diz lá em Lucas 17:20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então, irmãos queridos, como entender essa questão da vinda do reino? Segundo o teólogo Russell Shedd, no grego esse termo pode significar já chegou ou está para chegar. Jesus, através de seus milagres e sinais, demonstrou a presença do reino entre os homens. Por exemplo, se você olhar Mateus 12:28, Jesus diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. A chegada do reino de Deus é a chegada de Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo está, o reino está presente, porque ele é o rei, ele é o Messias, ele é aquele que havia de vir e veio. Há um decreto presidencial de 3 de junho de 1997, que dispõe sobre o regulamento de continências e honrarias nas Forças Armadas. Diz lá no seu capítulo 7, artigo 93, abre aspas, a bandeira insígnia ou distintivo é hasteado quando a autoridade entra na organização militar e é arriado logo após a sua retirada. Assim, é de se observar que quando, por exemplo, o general ou um comandante está no quartel, a insígnia está, a bandeira insígnia está arriada, aliás, está hasteada. Da mesma forma, quando o comandante sai do quartel, aquela bandeira que o representa, que representa ali aquela unidade, ela então é arriada.
Da mesma forma, eu posso dizer que a presença de Jesus Cristo, o Rei, representa o reino de Deus. A presença do Rei é a presença do reino. João Batista anunciou a vinda do reino, a existência e a chegada de um grande rei que estava já entre eles. E qual seria? E lá ele fala de exigências para receber esse rei. E qual seriam essas exigências? Primeiro, arrependimento. E segundo, santificação de vida. O profeta João Batista veio pregando ao povo a chegada do Messias, o grande rei. Lá no deserto da Judéia, João Batista pregava o arrependimento dos pecados e batizava todos aqueles que se arrependiam e vinham até ele. Arrependiam de quê? Arrependiam dos seus pecados, da sua iniquidade. O reino de Deus estava às portas. E João dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Conforme o comentarista Russell Norman Champlin, o termo arrependei-vos significa pensar de modo diferente. O termo grego que traduz arrependimento é metanoiete, do grego metanoia, que significa mudança de mente. Portanto, mudança de atitude, mudança no modo de agir. Você não pode dizer que segue o Rei Jesus e continuar no pecado. Você não pode continuar dizendo que serve a Jesus Cristo e continuar com as suas práticas imundas e mundanas. É preciso mudança de vida. A Bíblia nos fala que nós, no batismo, nós nascemos uma nova criatura para Jesus Cristo. O homem velho fica para trás, é sepultado. Aqui nós podemos ver que nós precisamos mudar de vida, modo de agir novo, mudança de mente. E essa ideia de arrepender inclui a ideia de pesar pelo pecado, sentir tristeza e mágoa pelo pecado que cometeu. É algo voluntário, é uma mudança do modo de agir. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Ele nos acusa do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Bíblia. E nós não podemos viver no pecado, nem imundícia. O Senhor diz na sua palavra: sede santos como eu sou santo. Cada um de nós, seres humanos, precisamos sentir tristeza pelo pecado. Precisamos nos arrepender, sentir mágoa pelo que fizemos. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado afasta o ser humano de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado nos desvia da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O pecado traz pesar, deve nos trazer pesar. O pecado é uma desgraça na vida de uma pessoa. O pecado gera morte. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Nós herdamos a essência do pecado. Nós somos filhos de Adão. Nós cometemos também pecado, porque nós damos lugar ao pecado. A Bíblia diz em Romanos 3, 10 a 12, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Portanto, nós precisamos do Rei Jesus. Esse Rei Jesus, o Messias, ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo operou sinais e maravilhas. Curou cegos, libertou endemoniados, curou leprosos, ressuscitou mortos. Ele veio e fez isso para mostrar que de fato ele é o Messias que estava entre os homens. No Mateus 3, versículo 3, há uma citação de Isaías 43. Lá o evangelista Mateus reconhece que João o Batista era a voz do que clama no deserto,
que ele era um profeta de Deus que pregava o arrependimento e batizava os que arrependidos vinham a ele. João Batista era um profeta de Deus, ele pregava ao povo, não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que o povo precisava ouvir, aquilo que Deus exigia do povo. João alertava o povo a respeito da chegada do rei Messias. João pregava duro, pregava necessidade de arrependimento, necessidade de que aquelas pessoas andassem em caminhos retos, veredas retas. Isto é, o povo precisava se preparar espiritualmente, se arrepender dos seus pecados, endireitar as suas vidas, pois o rei Jesus, o Messias estava chegando. João era um profeta de Deus, que veio preparar o caminho para a chegada do grande rei. Prezado amigo, prezado irmão, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida diante de Deus? Ainda hoje Deus exige arrependimento da nossa parte. Talvez o pastor não veja os seus pecados, mas Deus vê. Talvez você pense, irmão, nenhum da igreja vê o meu pecado, mas Deus vê o seu pecado. Nós precisamos abandonar aquilo que Deus detesta. Precisamos viver uma vida santa e justa, se quisermos de fato participar desse grande reino de Deus. Você quer participar do reino de Deus? Se desejamos então ser salvos, nós precisamos nos submeter à exigência de Deus, à exigência do reino. É preciso deixar de lado o pecado, a rebeldia, o embaraço que às vezes nos impede de seguir uma vida santa, reta e justa diante do Pai. Vida que agrade a Deus. João estava preparando o povo para receber Jesus, o grande rei. O rei estava às portas. A sua chegada era muito próxima, era iminente. O rei precisava ser muito bem recebido pelos seus súditos. De modo que o reino estava na pessoa do rei Jesus. E assim, nós vemos que João o Batista, ele era o arauto, ele é o arauto, o mensageiro, aquele que veio à frente do rei, anunciando a sua chegada. E ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Segundo o comentarista Champlin, os reis orientais, muitas vezes, enviavam esses mensageiros chamados arautos, para preparar as estradas, para anunciar a chegada do rei. Então eles preparavam caminho, eles melhoravam as estradas por onde o rei passaria. Às vezes, era necessário remover pedras dos caminhos. Todos os arautos tinham a tarefa de, às vezes, elevar certas porções de estradas, rebaixar outras, nivelar, aplanar o terreno, melhorar o caminho do rei. Eles iam à frente, o rei viria atrás. O evangelista Lucas cita lá no livro de Lucas, capítulo 3, verso 5, ele diz: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Outeiros são pequenas elevações. E ele diz: os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O resultado seria, Lucas 3,6, de toda carne verá a salvação de Deus. O caminho precisava ser preparado para a vinda de Jesus Cristo. Quais são as exigências do reino? Arrependimento verdadeiro. Efésios 5,5 nos diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu lembro que em certa feita Jesus disse que naquele dia muitos viriam e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Portanto, precisamos ter vidas santas. Em que consiste a boa nova do reino? Jesus é o Messias Rei, o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado.
veio a este mundo, carne e osso, como eu e você. Portanto, ele sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas. E nós podemos muito bem andar de uma maneira digna, que o dignifique. Em 1 João 5,11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A Bíblia toda aponta para a salvação. E ela aponta para o Messias que viria. O Antigo Testamento aponta para o Messias que viria. O Novo Testamento mostra a chegada do Messias. E aqui diz que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso nós precisamos ter Jesus no nosso coração. Esse rei, no seu determinado tempo, virá como juiz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, em breve voltará. Mateus 25:31 diz que quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: eis que foi-me dado todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Os milagres de Jesus autenticaram a chegada do reino. O rei veio como servo sofredor, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11 e 12. Lá diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que o recebem, a Bíblia diz que são feitos, se tornam filhos de Deus. Jesus, ele foi torturado, Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu todas as hostes malignas, e esse rei foi desprezado, foi crucificado, mas foi glorificado por Deus Pai. Jesus morreu uma morte propiciatória, isto é, Cristo absolveu-nos de nossa culpa. Ele morreu na cruz, morte vicária, isto é, morreu em nosso favor, em nosso benefício. Vicário significa o que faz às vezes de outro, o que substitui a outra pessoa. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Mas Cristo morreu por nós para nos salvar, salvar todo aquele que nele crê. E Jesus, ele morreu uma morte redentora. Houve um pagamento. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz. Jó já dizia lá em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus breve voltará, segundo Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Concluindo, para participarmos desse reino de Cristo, precisamos nos arrepender e abandonar os nossos pecados, nos tornando novas criaturas, cheias do Espírito Santo, lavadas pelo sangue de Jesus, perdoadas por Deus. Não há como servir a Cristo e servir à vontade da carne, a concupiscência da carne. Hoje Jesus te dá uma nova oportunidade. Hoje Jesus te chama para uma mudança de vida. Hoje Jesus te chama para abandonar a pornografia. Hoje Jesus te chama para abandonar o adultério. Hoje Jesus te chama para abandonar os vícios, a bebedeira, as drogas. Hoje Jesus te chama para abandonar a iniquidade, o roubo, a perversão, a imoralidade sexual. Hoje Jesus te chama para ser uma nova criatura, para abandonar a mentira, para abandonar a inveja e a hipocrisia. Hoje Jesus te dá uma nova oportunidade. Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê de todo o coração? Não basta você simplesmente dizer que crê. É preciso que você mude de vida. Pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Talvez você diga isto. As igrejas estão cheias de gente.
O pastor não sabe quem de fato é nascido de novo, só o Senhor Jesus sabe. Que você possa entregar a sua vida a Cristo. Que você possa mudar de vida. Se você de fato tem Jesus no seu coração, que você possa viver uma vida que dignifica o nome do Senhor. 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor exige que nós sejamos santos. Nós sejamos semelhantes ao Pai. Santos, justos. E também a palavra de Deus nos manda pregar. Como igreja, nós precisamos anunciar a boa notícia de Jesus. E a boa notícia é que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu e pode salvar todo o que nele crê. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Santo e eterno Pai, fale aos nossos corações. Abençoe, meu Deus, todos os que estão nos ouvindo, todos os que estão nos assistindo. Senhor, transforma essa vida, meu Pai. Livra da morte eterna. Perdoa os pecados, salva. Firma elas nos teus caminhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se há pessoas nessa manhã precisando ser mudada, que o Senhor mude a vida. Encaminhe, Senhor, segundo a tua vontade. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe aqueles que já têm Jesus como Salvador. Que sejam bênção na tua obra. Que trabalhem com alegria para te servir. Que trabalhem com alegria, Senhor, anunciando a tua palavra e sendo bênção na vida da tua igreja. É em nome de Jesus que oramos, pedindo a tua bênção sobre nossa vida e um excelente dia. Em nome de Jesus oramos, amém. Que Deus te abençoe, um excelente dia para todos.